Oi pessoal, hoje a gente vai falar sobre um problema bem sério e que aflige a maior parte da nossa população. Eu me refiro ao sedentarismo. Tá? Sedentarismo, como vocês devem imaginar ou saber, é o fato de você não fazer nenhuma atividade, de você ficar o tempo todo sentado lá no sofá vendo televisão ou sentado numa cadeira de escritório com a preguiça terrível, sem querer ir para lugar nenhum. Às vezes você começa a se fazer, a imaginar que está fazendo alguma atividade e resolve bater uma bola no final de semana com seus colegas, e aí muitas vezes você não está preparado para isso e é comum acontecer acidentes nessa ocasião. Ou você tem um acidente muscular ou até um infarto mesmo, muito comum. Tá? Quer dizer, quando você faz uma atividade física excessiva, além da sua capacidade, você está sobrecarregando o sistema cardiovascular. Sobrecarrega o sistema cardiovascular e se você tiver algum problema lá qualquer mal resolvido, ele pode aparecer. E às vezes de uma forma que não tem muita solução. Tá? Vejam bem uma coisa, tá? Quando a gente vai examinar a população, no modo geral, a gente sabe, por números médios, que aproximadamente 1% dessa população está dedicada ou tem tendências a fazer esporte de alto desempenho. O que é o esporte de alto desempenho? É alguém que faz um treinamento, que faz algum tipo de atividade que exige que o corpo seja forçado a trabalhar além dos limites médios. Vai correr uma meia maratona ou maratona, vai jogar futebol profissionalmente ou vai nadar ou coisa desse tipo. Isso aí é mais ou menos 1% da população. Os jogadores profissionais, os atletas profissionais estão dentro desse esquema. Depois você tem 4% da população que estão em fase de reabilitação, tá? De alguma forma. Metade dessa reabilitação geralmente é reabilitação cardiovascular. O cara teve um problema lá qualquer, tá? Teve lá um infarto, alguma coisa desse tipo, e aí está fazendo exercícios ou pretende fazer algum tipo de atividade para compensar, para corrigir isso. 2% da população estão nessa condição e outros 2% estão com outros tipos de reabilitação, muscular ou óssea ou lá o que seja. E aí nos resta, então, 95% da população que nem estão no alto nível, nem estão em reabilitação. É o resto do povo. 95% do povo. Quando a gente vai entender como resolver isso, a gente pode classificar esses 95 em alguns estratos. O primeiro deles é um extrato de pessoas absolutamente sedentárias. Não fazem nada, nem querem fazer nada, porque tem preguiça. Porque quando tem vontade de fazer alguma atividade física sistemática, dá uma preguiça muito grande, dá sono, tem que melhor tomar uma cerveja, ou vou ver televisão, ou ver aquele filme e tal, não quer, tá? O primeiro extrato é isso. O segundo seriam pessoas mais ou menos ativas. São pessoas que, eventualmente, uma vez por semana ou duas, fazem uma caminhada ou fazem algum tipo de atividade física mais constante. O terceiro nível são pessoas semi-ativas. Essas 3 vezes por semana vão lá fazer algum tipo de coisa, vão nadar, vão correr, vão jogar alguma bola, mas não controlam muito aquilo que estão fazendo. Não tem controle disso, tá? Não sabe se o que está fazendo está acima ou abaixo do que deveria estar. E um outro extrato são pessoas ativas e que se controlam. Essas pessoas ativas e que se controlam são aquelas que se preocupam com peso, se preocupam com condicionamento cardiovascular, se preocupam com o coração, tudo isso. Tá? Bom, como é que a gente vai fazer para quebrar o hábito, o mau hábito dessas pessoas que estão absolutamente sedentárias? Eu escrevi um livro recentemente, e vou publicar daqui a pouco, chamado Abrace a Natureza. O que quer dizer abraçar a natureza? É você, especialmente quando o pessoal mais velho, que já não tem muita vontade de fazer nada mesmo, esse pessoal precisa ter algum estímulo para voltar a ter atividade física. Então, nesse livro que nós fizemos, a gente fez aqui, vai ser publicado aí em formato, talvez a gente coloque isso no formato do Kindle, do Amazon, não sei ainda, a gente está investigando isso, mas o fato é que nesse livro eu abordo vários pontos de como fazer para quebrar esse hábito e adquirir um bom hábito. Quais são as coisas que você deve fazer para isso? Então você tem que pensar que para você fazer a mudança de comportamento que é necessária, para você deixar de ser uma pessoa absolutamente sedentária e passar a ser uma pessoa mais ativa, não quero que você se torne um atleta, nada disso. Apenas que você tenha uma vida mais saudável. Eu digo a vocês que isso é uma coisa tão séria que eu mesmo
sou vítima disso. Tá? Apesar de toda a minha experiência nesse segmento, não é fácil, tá? Descobrir uma forma de arranjar um espaço de tempo que de manhã ou de noite, a hora que eu vou fazer, eu não sei ainda. É complicado a gente arranjar um tempo para fazer essas coisas de maneira sistemática. Tem gente que gosta de fazer isso à noite, tem outros que gostam de fazer quando acordam, tá? Cada um tem o seu perfil. Mas o que eu preciso fazer, primeiro de tudo, é medir. Eu tenho que ser capaz de medir minhas condições físicas. Eu tenho que ser capaz de medir meus perímetros fisiológicos, né? Como é que está o meu braço, como é que está a minha barriga, como é que está o meu peso, como é que está a minha frequência cardíaca em repouso e a minha frequência cardíaca máxima, como é que está. Depois eu vou avaliar se isso que eu medi está dentro do que está esperado ou não. Se os resultados da minha medição estão dentro da média que eu acho interessante. E, finalmente, como é que eu faço para alterar isso? Existem várias formas de fazer isso, e nesse livro que a gente escreveu, eu menciono algumas delas, inclusive usando monitores de frequência cardíaca, ou se você não quiser usar um monitor, não tem problema, você pode fazer do mesmo jeito, o monitor vai tornar isso mais fácil, mas você pode fazer de outra maneira. Hoje em dia nós temos elementos bem mais simples. Por exemplo, esse cara que está aqui no meu dedo, aqui, hoje, tá? É o que a gente chama de anel inteligente, Smart Ring. Com esse anel, eu nem lembro que eu tenho um sensor comigo. Eu posso dormir com ele, posso tomar banho com ele, posso lavar a louça, eu posso andar para cima e para baixo, você nem sabe o que está acontecendo. Só que ele está medindo todos os passos que você dá, ele está medindo sua frequência cardíaca de tempos em tempos, ele está vendo se você dormiu direito ou não. Aí você vai dizer, mas poxa, como é que eu vou saber se dormiu realmente bem ou não? Para você ter uma medição exata do sono, rigorosamente exata, você tem que usar uma coisa parecida com um eletroencefalograma e fazer uma análise de sono, ir para uma clínica, botar um monte de fio em vários lugares aí e deixar que o especialista fique averiguando todas aquelas curvas aí. Mas como você não pode fazer isso todo dia, e isso custa caro também, você pode usar um produto desse que vai te dar uma medição razoavelmente boa. Vai repetir aquela medição e vai permitir a você saber se você precisa dormir melhor ou se você precisa dormir durante mais tempo. Quando a gente envelhece, as coisas começam a ficar complicadas, né? A gente começa a ter outros problemas. É o joelho, é a coluna, é a barriga que começa a crescer demais, tem um monte de coisa aí. Nós queremos, com esse livro que eu falei para vocês, e que vocês vão tomar conhecimento brevemente, é abraçar a natureza, fazer com que a natureza trabalhe para nós, ok? Então, voltarei a esse assunto depois. Eu vou continuar com aquelas minhas histórias, tem muitas histórias para contar para vocês. Hoje eu resolvi botar esse tema aqui para a gente dar uma acordada. Vamos acordar dessa nossa letargia, tá bom? Agradeço aí a atenção de vocês. Não esqueçam de assinalar aqui se gostaram ou se não gostaram do vídeo e nos seguir nas nossas redes sociais, tá bom? Por enquanto, hasta la vista.